Tá, tudo bem. Me passa agora, eu estou aqui em cima da hora, me passa o local. Estrada. Alô? Alô? Ai, meu Deus. Fora de cobertura. Tá, tudo bem. Ainda bem que tem esse jurássico telefone aqui de disco, 50 anos funcionando. Oi. Oi, olha, me passa tudo depois, tá? Porque eu estou com pressa, eu estou agora apresentando um trabalho aqui e vou conversar com o pessoal da Universidade Aberta do Brasil aqui do Cefet. Tá, um abração, tchau. Pessoal, acabaram de ver aqui um conflito sobre o qual nós iremos conversar mais adiante. Mas reflitam sobre esse conflito interessante, né, que aconteceu, me pegou de surpresa. Uma satisfação muito grande. Eu sou o professor Paulo Bittencourt, mais conhecido como BIT, e fui autor, junto com a professora Hilda Spratzer, eu dei uma contribuição para esse módulo da Tecnologia da Informação e da Comunicação, que está em 10 capítulos, distribuído nesta publicação que vocês receberam. Foi uma honra muito grande trabalhar no desenvolvimento de tudo isso. Isso é um resultado de um esforço contínuo ao longo dos anos. E eu digo a vocês uma coisa importante, já estamos fazendo uma atualização, porque as novas tecnologias estão mudando nesse momento. E nesse momento, hoje, dia 20 de abril de 2013, eu tenho a grande satisfação de saudar cada um de vocês dos polos de Volta Redonda, Piraí, Petrópolis, Nova Iguaçu e Angra dos Reis. E, um detalhe, eu estou em algum destes neste momento. Vocês não sabem, mas estou lá, tá? Então, saudar a vocês todos por terem chegado até aqui. Eu acho que foi um esforço, eu imagino, cada um de vocês, respeitada toda a característica pessoal, profissional, que está envolvida em todo esse processo, vocês terem chegado até aqui é algo extraordinário e que nos dá, assim, uma grande alegria, digo, a nós, membros da Universidade Aberta do Brasil, esse corpo docente, tutores, enfim, toda essa equipe, coordenadores, tudo isso. Então, sejam bem-vindos. E uma coisa muito importante, numa linha natural de pensamento, quando nós falamos em um curso de educação tecnológica, vem aquela ideia de que nós vamos aprender a usar as novas tecnologias na sala de aula, aquele blá, 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 que eu já ouço há 40 anos. Não é? O que é melhor na sala de aula? O vídeo, antes do vídeo, a televisão. Antes da televisão existiam outras coisas. Eram os fascículos, né, que geravam conhecimento e eram transmitidos via correio, à distância. Então, não é esse o objetivo do nosso curso. O nosso objetivo maior do curso, e é isso que eu e os demais colegas envolvidos nessa equipe desejamos, é que vocês abracem a causa da educação tecnológica. O educar, que é um ato assim muito nobre, e para o trabalho, porque a educação tecnológica ela envolve o quê? A formação, a educação para o trabalho, ela junta aquela tríada pensar, saber e fazer, usar as mãos para construir precocemente. E olha, quantos nesse país nós temos que estão hoje excluídos socialmente porque não têm acesso às informações, inclusive sobre as novas tecnologias da informação e da comunicação, dentre outras, que fazem parte do todo maior que é a educação tecnológica. Quantos estão excluídos disso aí? E vocês serão aqueles responsáveis, doravante, por plantar essa pequena semente. Vocês fazem parte de polos que estão no Rio de Janeiro, mas não necessariamente trabalharão nessas áreas. Quem sabe um de vocês vai para o Mato Grosso, vai para o Amazonas, para esses desafios loucos que caracterizam o complexo multiculturalismo do nosso país. Isso é um grande desafio. E eu acho que chegou o momento de nós arregaçarmos as mangas e pensarmos que sem uma educação tecnológica, sem a qualificação precoce e a inserção no mercado de trabalho,
obedecidas políticas públicas compatíveis com todos os currículos associados a esse processo, nós possamos realmente transformar o nosso país. Eu acho que é vital esse momento, e eu digo mais a vocês. Nós, neste módulo que vocês acabaram de estudar, nós tivemos um grande aprofundamento sobre as novas tecnologias da informação e da comunicação, mas eu acho que depois de tudo isso vocês vão estar com dúvidas muito maiores. Por quê? Em alguns momentos nós teremos situações adversas. Um exemplo de uma situação adversa, imaginem que o computador na hora não funcionou. O reprodutor de CD é incompatível com o DVD ou CD que nós levamos. O pendrive que funcionava na minha casa não funciona no laptop que nos foi dado de presente para fazer a apresentação. Não é verdade? Outra coisa, entrou um vírus no computador, um hacker atingiu a nossa rede. Eu estou fazendo aqui um exercício de possibilidades de situações adversas que normalmente são chamadas de situações da teoria da conspiração, mas que para nós não é teoria da conspiração, para nós é teoria da realidade. E que nós, como educadores, vamos, e repito, num país tão vasto como o nosso, com tantos desafios, não é? Somos capazes de enfrentar no dia a dia e temos que estar qualificados para isso. Então é exatamente nessa linha que eu convido cada um de vocês a refletir sobre a educação tecnológica, em especial nesse momento, sobre a questão das novas tecnologias da informação e da comunicação, numa sociedade dita globalizada, mas com grandes desníveis e grandes abismos de toda a natureza, conforme previsto pelo nosso grande Marshall McLuhan. Então, a este exercício de reflexão, eu convido todos vocês. E a prova que hoje vai ser realizada, ela constará de questões que estarão tendo como foco exatamente este algo que transcende a tecnologia da informação e da comunicação. É algo que vai mostrar para vocês que vocês estarão sendo testados nos conhecimentos adquiridos até então e na capacidade de aplicá-los para o bem da nossa sociedade, com soluções construtivas. Isso é o mais importante. Tendo em vista que houve uma certa dificuldade, eu diria que nem uma dificuldade, é uma imposição pelo crescimento do curso, nós temos muitos polos, muitas pessoas e torna-se cada vez mais difícil nós termos uma aula presencial para apresentar o módulo como tradicionalmente fazíamos. Então, aproveitando esse espaço, sintetizando, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que vai ser, logo agora, vocês vão estar envolvidos numa avaliação, não é muito especial. Não vou dizer tradicionalmente que nós vamos aprovar ou reprovar cada um. Nós vamos aqui fazer um exercício muito mais amplo. É um exercício de reflexão, um exercício de raciocínio, e nós vamos colocar em prática todos esses conhecimentos que nós adquirimos, não só nos módulos, como nas referências bibliográficas de toda a natureza que foram colocadas no módulo, não é? E eu também vou aproveitar para dar umas dicas do que será essa avaliação. Nós teremos 4 questões e eu achei interessante, já que as novas tecnologias da informação têm uma aplicação em todas as áreas do conhecimento na sociedade. Vamos usar aí o nosso grande referencial McLuhan, né, que sempre disse que a globalização, a aldeia global, traria grandes desafios, bons, ruins, e alguns que ainda são para nós uma certa interrogação. E você que está aí hoje, sentado, junto com o material que recebeu, junto com toda uma fonte, não, um manancial grande de consulta, vai ser exatamente aquele responsável por descobrir aquilo que falta na teoria, não só do McLuhan, como de todos os outros. Vamos avançar nisso, ao invés de trabalhar exclusivamente em cima de conceitos já construídos e discutidos. Muito bem. Eu achei muito interessante buscarmos aí uma questão, resgatarmos uma questão relacionada com a arte, a cultura, a ciência e tecnologia, e, consequentemente, as novas tecnologias da informação e da comunicação, aplicadas no dia a dia da preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Isso é um assunto
delicado, mas nós entendemos, e uma das coisas que mais me impressionou quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil foi ver como os museus, não é, eram visitados, assim, toneladas, entre aspas, de visitantes por hora, abarrotando os museus do mundo, de todas as grandes cidades do mundo. E olha, não precisa sair do hemisfério sul, não. Eu vi isso aqui no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, em vários países. Então, e bem próximos a nós, e com raízes bem semelhantes, não é? Então, a questão do museu, que não é tratada da forma como nós achamos que deveria ser no Brasil, em termos dessa relação de quem tem o museu e de quem é o visitante do museu, o público-alvo, é muito bem tratada em muitos aspectos. Temos grandes museus no Brasil, logicamente, infimamente comparando com outras nações, mas nós temos um manancial muito interessante de museus, muito bem administrados, mas onde existe uma grande lacuna. E aí eu pensei, não é? O espaço do museu, ele é um espaço classicamente, ele tem uma restrição, digamos, as paredes físicas, né, que caracterizam aquele espaço, e nós aprendemos vamos ao museu, né? Temos um meio de transporte qualquer, que pode ser até a pé, né? Chegamos ao museu, temos lá alguém que nos recebe, os guias, ou então vamos com os nossos guias, começamos a percorrer os espaços, e nós notamos que a partir do momento em que nasceram as novas tecnologias da informação e da comunicação, por exemplo, nós defrontamos com aperfeiçoamentos tecnológicos gerando interatividade nos museus. O homem, o visitante, interagindo com alguma peça, vendo uma peça em 3D, usando holografia e por aí afora. Mas, por outro lado, nós também vimos o crescimento de quê? Do museu chegando à nossa casa. Então, você, abrindo o seu computador, logicamente, se existir rede, se for sem fio, se existir cobertura da rede sem fio, se não estivermos diante de um apagão, enfim, se todas as grandes variáveis estiverem do nosso lado, você acessará uma homepage e, de repente, terá um acesso a um passeio virtual. Não sei que ferramentas serão usadas, mas um passeio virtual a um grande museu, digamos, na Itália. Agora, como nós, educadores que estamos no Brasil e temos um território com uma dimensão continental tão grande, poderíamos encarar isso? E quem sabe, será que isso aí não seria uma ferramenta para facilitar uma primeira etapa do gosto pela prática de visitar os museus, que está associada à educação formal, informal, a todos os níveis, enfim, tudo isso? Então, surge a questão do museu virtual. Como tratar essa questão do museu virtual? Quais são as variáveis que limitam um trabalho, a questão do custo na implementação de toda uma interatividade entre quem está em casa, quem está em algum lugar do planeta e quer conectar-se como se fosse nó de uma grande rede com um espaço. Esse espaço é virtual e é um museu. Pode ser até, digamos, um museu na Alemanha, um museu de ciência e tecnologia, onde nós, de repente, encontramos grandes registros e depósitos de bens, assim, de um valor extraordinário. Às vezes o valor do bem não é o custo dele avaliado por um antiquário ou equivalente, mas é o bem numa instância muito maior, né? Então, de repente, eu quero ir a um museu e quero ver uma válvula como essa que está aqui, olha, um diodo retificador de vapor de mercúrio, não é? Eu tenho aqui na minha sala, utilizo nas minhas aulas normais, aqui no curso técnico de eletrônica do Cefet, do Rio de Janeiro, mas poderia ser usado em qualquer lugar, poderia estar depositada numa vitrine, e quem chegasse lá que não fosse eletrônica não saberia os milagres que essa máquina, que esse equipamento é capaz de fazer. Ou então, de repente, eu quero ter acesso a um museu onde eu não precise, na minha casa, ter acesso a essa fita magnética maravilhosa aqui, ó, tá? Eu não preciso disso. Né? Então, vamos buscar uma ferramenta em que haja uma condição de interagir com todas essas riquezas, que isso aqui é uma coisa nova, recentemente, mas tem outras coisas mais antigas, como, por exemplo, olha só, esse manipulador telegráfico, olha aqui, ó, olha que beleza, tá? Então, o indivíduo batia tantas vezes por minuto aqui
e transmitia a uma velocidade em batidas por minuto, tá, uma série de informações, e o mundo foi integrado desde o século XIX. As agências noticiosas, a comunicação acontecia, o Titanic teve ainda o resgate dos poucos sobreviventes graças à chamada telegráfica que foi feita de último momento por intermédio dos seus equipamentos de bordo, usando isso que está aqui. Não era isso que está aqui, não era SMS, não era nada disso. A velocidade aqui era da mão, não era gigabit por segundo, megabit por segundo e por aí afora. Então, isso tudo eu tenho certeza que motivaria de forma extraordinária os nossos alunos. Eu estou aqui com um livro, apesar de ser da área de ciência e tecnologia, da área de ciências exatas, eu sempre fui um amante das ciências humanas. Então, estou aqui com um presente que um colega deu, agradeço muito ele, o professor Bernardo, ele me deu esse presente, a História Ilustrada da Arqueologia. Então, não precisa, de repente, nós íamos ver, nós observarmos a pedra, a lápide de Roseta e outras coisas, porque nós estamos aqui. Quer dizer, num livro impresso, nós sentimos o gosto, a beleza da fotografia, a beleza de uma gravura, não é? Olha só a questão do livro eletrônico e do livro impresso. Será que isso aqui não é uma coisa muito, muito curiosa para nós folhearmos aqui, sentindo nas nossas mãos, usando o tato? Não é? Agora, se isso aqui for para o museu virtual, como é que nós vamos ter acesso a essa obra? Que tecnologias nos oferecendo isso? Ou será que é melhor, de repente, nós voltarmos a planejar o que na minha infância existia? A professora marcava dia tal visita ao Museu da Quinta da Boa Vista. E nós adorávamos, porque a visita era interativa, porque nós tínhamos contato com a natureza. Nós vimos o Parque da Quinta, o Verde da Quinta, o Lago da Quinta. Tudo isso era extraordinário. Me refiro à Quinta da Boa Vista, é residência oficial do imperador, dos imperadores aqui no Rio de Janeiro. Não é? Isso era uma coisa espetacular. Não tínhamos passeio virtual, mas eu não esqueço das múmias que estão lá depositadas. Eu não esqueço de toda a cerâmica marajoara que está ali. Aquilo ficou para o resto da minha vida. E não está registrado também em mídia nenhuma para acesso imediato. A memória de acesso direto está sendo o meu cérebro. Tá? Isso é muito importante. Bom, vocês perceberam então, eu estou mostrando a vocês que nós temos múltiplos caminhos para trabalhar essa questão das chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação. Fechando esse bloco dessa primeira questão, onde eu gostaria que vocês explorassem bastante como nós podemos preservar a figura do museu, que o museu vai nos acompanhar a vida toda, né? Preservar a questão do museu. Preservar um bem, guardar um bem e também interagir essa guarda e essa preservação com todos os usuários, que são aqueles que têm interesse, são estudantes, pesquisadores, enfim, tudo isso, usando as novas tecnologias. Ah? Tudo bem. Vamos mais adiante ao que será, digamos, a nossa segunda questão. Então, temos que trabalhar um eixo principal, que é o eixo das novas tecnologias da informação e da comunicação, inseridas aonde? No foco maior, que é a educação tecnológica, que é o objetivo, que é o tema maior, né, do nosso curso, do curso de vocês. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algo que eu estava falando aqui, a questão do livro impresso e do livro eletrônico e da história que nos foi contada pela impressão em todas as suas modalidades, quer seja em argila, em pedra, com caracteres cuneiformes ou não. Olha quanta coisa rica que passa por aí, para nós transcendermos um pouquinho essa questão da ciência exata, explicando a tecnologia, e tentarmos imaginar que a educação passa só por aí. Não é? Vamos começar a exercitar a criatividade, porque homens somos, não máquinas, disse o nosso Albert Einstein. Não é? Homens somos. Temos um poder quase infinito de usar a nossa criatividade, os nossos reflexos, principalmente os nossos sentidos, para poder interagir com aquilo que nós desejamos e almejamos. Não é? Então, nessa segunda questão, nós queremos trabalhar realmente o que acontece quando nós vamos fazer uma monografia hoje
E, de repente, temos um computador, um editor de texto e fazemos tudo isso. Como, por exemplo, quer dizer, vamos ver aqui, ó. Eu aqui tenho um clássico exemplo que eu guardo tudo, gosto de memória, gosto de museu, por isso está aqui, olha. Eu aqui tenho uma monografia, classicamente, papel espiralado, né, feita no editor Word, numa versão qualquer, tudo bonitinho, as tabelas todas certinhas, tudo copiado e colado, os créditos ao final, uma beleza, né? Um padrão que vocês vão ter que utilizar aí, com aquelas normas A, X, Y, Z, quando fizerem a monografia. E guardei aqui, né, no meu museu, essa peça datada de 22 de dezembro de 1982, tá? Então, 31 anos, tá? Parece que a letra foi escrita hoje, da turma 3 ELT aqui. Está aqui uma transmissão digital de sinais elétricos aplicados em telefonia, PCM. A telefonia existe, o PCM existe, a transmissão de sinais elétricos faz parte integrante das novas tecnologias da informação e da comunicação. Mas você viu como é que o pessoal escreveu na época? Passava a noite, que o pessoal deixa para a última hora, né? Olha lá, escrevendo tudo com caneta. Isso aqui era o verdadeiro, olha aqui, ó, cut, cortavam com a tesoura e peste com cola polar. Tudo coladinho aqui, olha lá. Olha que beleza de trabalho, introdução. E reparem que não tinha que fazer, olha lá, multiplexação no tempo. No final aqui, ó, olha lá, tá? Aqui, fizeram até um anexozinho para poder mostrar. Agora, eu pergunto a vocês, esse conteúdo teórico sofreu algumas alterações ao longo dessas décadas, resultado das novas tecnologias e do crescimento natural de todo o conhecimento científico e tecnológico. Mas que interessante, não é? Quando nós obtemos o produto final, qual a diferença desse e desse quando nós dois formos ler? Eu vou ler esse, e quando eu ler esse aqui, tem alguma novidade nesse aqui em relação a esse? Eu não vou olhar se a figura aqui foi cortada e colada e aqui não foi. Eu vou até achar engraçado, talvez até esse aqui me chame mais atenção, pela autenticidade de todo o registro. E tem 31 anos, tá? Viram bem? Então, a mídia impressa tradicional, o exercício do cérebro humano e de toda... Imagine que isso é o resultado de uma pesquisa, provavelmente, em grupo, foi um grupo de alunos, e que utilizou vários livros. Não eram abas que eles abriam e, de repente, eu não estou exercitando aqui a teoria da conspiração, eu estou exercitando a conspiração do real, a teoria do real. As abas abertas às 4 horas da manhã e as aulas começam às 7, o professor vai julgar o trabalho às 7 e faltou luz. E não gravou o documento do Word na última página. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos? Estava fazendo backup antes, mas a luz só veio às 10 horas. Eu, há pouco tempo, tive uma experiência dessas, numa cidade que foi atingida aqui por uma série de problemas climatológicos, muita gente perdeu seus trabalhos porque ficaram 12, 15 horas sem energia elétrica. Apagão geral, ó, não era fora de área, não, era fora de tudo, não tinha nada. E o caos foi total, não tinha telefone fixo, não tinha telefone móvel, não tinha nada. Todo mundo voltando à idade da pedra? Não, todo mundo exercitando aqui o seu cérebro e a sua criatividade para estabelecer processos de comunicação. E as coisas voltaram a fluir, de uma certa forma, digamos, retrógrada, não, mas de uma certa forma, retornando algumas décadas atrás. Mas tudo funcionou, não é? Então, eu quero que nessa segunda questão, vocês avaliem muito bem como nós podemos contar uma história ou contar a história. Repara que ela tem uma relação com a primeira questão. História, memória, está associado também a museu, não é? E educação passa obrigatoriamente por nós contarmos uma história que nos foi contada, que por sua vez foi contada por outro e outro, e ao longo dos séculos nós vamos recebendo o conhecimento. Se houve manipulações, se houve uma série de coisas, é uma outra questão. Mas a história é muito importante, porque ela se repete em vários anos. Agora, resta para nós tratar dois ângulos distintos. A história com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação e a história frente à globalização, que eu aí vou colocar uns pequenos cacos aqui. Eu acho muito complicada. Vocês já imaginaram
eu, nesse momento, estabelecer um canal via satélite ou via qualquer infovia, vai receber um pacote nesse momento com uma informação daqui do Brasil, digamos no interior da China. Gente, será que os códigos usados naquela região do interior da China que vai receber essa informação, esse conjunto de informações, são compatíveis com os códigos que nós conhecemos aqui? São códigos de 4, 5, 6 mil anos, de dinastias e mais dinastias. Códigos esses que, se eu tentar associar a alguma coisa nossa, pode ser que não funcione. Posso dar um exemplo? Na Índia é muito comum, no interior, existir em algumas regiões aquilo que nós aqui concebemos como sendo um barraco, não é? A concepção mais pura, o barraco. Quando vem à nossa cabeça um barraco, alguma coisa muito simples, muito pobre, né? Com uma cobertura de sapê, de zinco, alguma coisa por aí afora, isso para nós é um barraco. Mas se nós pegarmos aqui um avião, entrarmos num objeto metálico, andarmos algumas horas, chegarmos num país com outra cultura, com outros códigos, vocês sabem que se vocês olharem para uma casa igual a essa daqui, lá, em algumas regiões, e disserem aquilo é um barraco, não é um barraco. Uma casa coberta, às vezes, de sapé ou equivalentes no interior da Índia, onde as famílias guardam barras de ouro ou objetos de ouro da família. Não tem cadeado, não tem nada disso. Já é o choque cultural. Ué, não tem cadeado? Não, não tem. Não tem. Porque passa-se toda uma história, né, de culturas, de tudo totalmente diferente. Imagine agora eu produzir um programa para aqui, digamos uma telenovela, onde eu falo de barraco, pego a palavra barraco, transformo numa outra linguagem, passo do português para um dialeto ou alguma coisa similar que se fale naquela região da Índia, mantendo ao pé da letra o significado da origem. Acabou. Ninguém me entendeu. Eles não entenderam a mim. Nem eu também, não eles. Então, gente, isso aí o McLuhan colocou lá atrás. A globalização vai nos dar sérias dores de cabeça. Porque juntar o mundo como se fosse dar um abraço instantâneo vai proporcionar o que nós hoje enfrentamos numa gestão. O presidente de uma empresa hoje, ele fica louco porque ele não deve mais usar as mídias tradicionais, não pode usar livro impresso. Vamos desburocratizar, é tudo eletrônico. Não vou nem falar nas questões eletrônicas que podem, nos eventuais problemas. Eu só vou dizer o seguinte, há alguns anos atrás, eu ficava contente quando o carteiro chegava na minha porta e entregava uma carta. Eu abria a carta que vinha cheia de carinho, de tudo, né? Que, bonito, escrever com a própria mão, usar os seus sentidos, interagir com um pedaço de papel, colocar um cromo, aquilo tudo. Essa carta chegava, eu abria, depois ia lá ou para a máquina de escrever, ou então com a mão eu respondia, obrigado pelo seu carinho, tudo isso. Então, eu recebia, digamos, 10 cartas, tinha um prazo para responder. Hoje, vocês já imaginaram, se todas as pessoas da nossa relação, da relação de vocês, de cada um de vocês aí, resolverem... Imagine que cada um de vocês tem aí anotado 80 pessoas que são amigas de vocês. As 80 pessoas que resolvem mandar uma carta eletrônica, um correio eletrônico para vocês instantaneamente. Chega aqui, SMS, aperta, ou então e-mail, aperta, está na máquina de vocês. Vocês receberam 80 mensagens ao mesmo tempo. E aí? Como é que vai responder? Você trabalha, você cuida dos seus problemas de casa, você tem toda uma série de atividades na sua vida. Mas 80 não é nada. 800 é alguma coisa. 8.000 é um relato que eu tive outro dia de um grande diretor de uma empresa em São Paulo, quase dando um tiro na cabeça. Ele chegou para mim e disse, vou dar um tiro na cabeça, por quê? Porque eu não consigo responder 8.000 mensagens que eu recebo por dia. Eu digo, 8.000 não é nada, porque uma grande corporação recebe 80.000, 800.000. Ah, então não responde. Então, se você não responde a mensagem, você deixou de ter a característica humana, inerente a um ser humano, que é você dar atenção ao seu semelhante. Se você manda uma mensagem para alguém, você quer a resposta do seu semelhante. Tá? Então vamos nessa segunda questão, explorar toda essa questão da comunicação eletrônica, SMS, e-mail, essas coisas todas, como contar algo, o que escrever numa mensagem eletrônica, e se isso está certo. Né? Eu recebi... Nessa máquina aqui, com frequência eu recebo, fulano, olha só, eu não vou almoçar com você, um abraço. Ou então diz assim, boa tarde, eu não vou almoçar com você, eu só vejo o e-mail, o SMS no dia seguinte. Eu não sei quando foi
Porque primeiro eu li durante a noite, então boa tarde não é mais boa tarde, é boa noite. E segunda mensagem, eu não sei se vai acontecer. E terceira, eu estava na porta da churrascaria esperando o sujeito para almoçar e ele, em vez de telefonar para mim, ou então pegar isso aqui, alô, tudo bem? O que ele fez? Boa tarde. E eu só recebi depois. Por quê? Porque não havia cobertura, estava fora da área de cobertura. Então, é uma coisa muito séria nós amarrarmos hoje a gestão de uma grande corporação, ou pequena ou média, a gestão do nosso dia a dia, única e exclusivamente dessas novas tecnologias da informação. Temos que repensar isso, sob pena de abrirmos aí um hospital, chamarmos os psicólogos, os psiquiatras, enfim, todos os grandes especialistas para tratarem de todos os transtornos que as pessoas vão ter. Resultado de quê? De estarem tentando artificialmente transcender a capacidade ilimitada que o cérebro tem. Ele tem uma capacidade ilimitada, né, de interpretar as coisas, mas dentro de um código, que é o código dos humanos. Nós não podemos exigir que o código das máquinas superponha esse código dos humanos, porque nós somos os usuários dessas máquinas. Não é? Bom, nessa linha, o telefone não toca, né? Mas daqui a pouco vai tocar. Nessa linha, vocês repararam que esse telefone aqui é de disco tradicional? Esse aqui deve ter uns 50 anos, 40 anos mais ou menos. Olha só, viu só? Não precisa fazer manutenção, praticamente, está aqui. Mas alguém disse em algum momento que ele virou peça de museu, ficou velho. Como peça de museu também acham que são as pessoas mais idosas da nossa família, mete na casa dos idosos, na clínica geriátrica, não é verdade? Então, eu acho que não é por aí. Vamos tratar bem das coisas antigas e ver que elas têm alguma razão de ser. Bom, terceira questão. Sabe o que eu escolhi? Redes sociais. Gente, com o tal de Orkut, depois o tal de Facebook e tantos outros que estão por aí, nós não sabemos o que fazer. Lógico, eu curvei-me diante do Facebook. Não teve jeito. Um grande amigo disse, olha, você entra, você está fora. Olha, eu conheço muitos que estão fora e vivem, às vezes até mais felizes, porque não tem a obrigação de ficar dia e noite apertando o botãozinho, curtindo, mandando mensagem para lá e para cá, que se você espremer, comprimir, não sai nada. Então, alguma coisa está errada. Eu acho, e me preocupo muito, quando eu vejo uma sociedade, uma família tradicional reunida ao redor de uma mesa e, naquele único dia, que às vezes um dia especial, que o vovô, o papai, a titia, enfim, o parente mais distante que veio visitar as suas crianças queridas, e vê que ele não consegue falar com seus entes queridos. Porque toda a garotada, né, está lá, qual é o gesto? Não é assim? Eu não sei se é assim. Aí estão rindo, você não sabe de quê. Outro dia eu estava participando de um grupo desses e disseram, estão rindo de você, que eles estão falando do que você está falando. Mas eu não sei nada. Então, até que a gente diz assim, que eu fiz esse almoço comemorativo, familiar, para que nós tenhamos uma comunicação de gente, uma comunicação fraterna, uma comunicação amiga, uma comunicação familiar, que é uma coisa rara, não é? Então, as redes sociais chegaram para ficar. Chegaram para o bem e chegaram para o mal, porque elas fazem parte de um veículo de comunicação. E os veículos de comunicação são capazes de formar e deformar, que eles têm um poder também trazido pelas ferramentas novas, tecnológicas, por exemplo, a edição, ela tem o poder de fazer tudo ao contrário. Eu faço e monto o roteiro do jeito que eu quiser. Então, eu sou capaz de pregar uma mentira para vocês 30 vezes, ela transforma-se em verdade. Usando essa câmera que está sendo utilizada aqui, usando esse microfone que está aqui, e usando pequenos programas, aplicativos, eu consigo transformar a verdade em mentira. Então, gente, as redes sociais, nós não podemos permitir que elas mostrem para nós o mundo da mentira. Não vamos nessa que uma grande parte da chamada grande mídia nos passa. O mundo vai transformar-se pelas redes sociais, as grandes revoluções, aí começa a dizer que o presidente do país tal caiu porque os estudantes se reuniram em rede, porque o rei... Eu digo, olha, eu acho isso meio questionável. Até porque nós temos que entender que as bases de sustentação de um chefe de Estado
não se restringem apenas aos muros e às fronteiras onde ele está sentado. Tem toda uma estrutura que passa, inclusive, tradicionalmente, pelo poder armado, não é verdade? Então, será que eu vou ter a possibilidade de, na minha casa, apertando um botão, em cadeia, derrubar alguém com essa facilidade, só denunciando pelas redes sociais os problemas todos que estão acontecendo, as mazelas? Nós não podemos esquecer que quem está sendo denunciado tem outras ferramentas, que não são apenas essa. Tem as redes não sociais convencionais e tem outros poderes. Então vamos acalmar. É lindo, é lindo. Eu acho a rede social uma coisa extraordinária, sob o aspecto, por exemplo, de que eu consigo hoje encontrar amigos de infância, eu consigo encontrar, discutir, fazer discussões assim, em tempo real, maravilhosas, que seriam inviáveis algumas décadas atrás. Agora, me preocupa muito o processo de... as pessoas estão ficando, a juventude está ficando servil a uma máquina. Não há mais criatividade. E isso não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. Vocês são os proprietários, eu não digo nem proprietários, que é uma palavra pesada, mas vocês são os detentores do conhecimento, do saber científico, tecnológico, têm essa capacidade de poder manipulá-lo e transformá-lo em coisas cada vez mais úteis para a sociedade, mas não exclusivamente utilizando esses caminhos, tá? Que nós estamos abordando aqui, porque eles podem ser falhos em algum momento. Tá? Na esteira das redes sociais, da complexidade das redes sociais, vem a própria internet, por intermédio da qual nós temos acesso a essas redes. Não é? Grande manancial, bilhões de pessoas conectadas. Agora, muita coisa ruim, muitas redes do mal compartilhando e muitas vezes fraudando as redes do bem. Então, de forma invisível, como tudo acontece pelas infovias e no espaço cibernético e no espaço virtual, digamos assim, acontece de tudo, em silêncio. Em silêncio, eu ligo esse telefone celular aqui e automaticamente estou dizendo onde eu estou, porque a operadora sabe a latitude e a longitude por intermédio da posição da minha máquina, é a base do GPS. Então, nós todos estamos rastreados. Então, a rede social passa a ser o quê? Passa a ser um produto de observação e de devassidão de toda a privacidade da sociedade? Ou nós vamos concordar com isso, ficar calados e entrar nesse processo e achar que a nossa vida e a nossa privacidade ser invadida é uma coisa natural. É o mundo moderno, ninguém tem como ficar longe disso. Não sei onde nós vamos chegar. Tá? Então, eu quero que vocês discutam bastante, aprofundem essa visão sobre a questão da utilização das redes sociais e, principalmente, da difusão do conhecimento simultânea, no broadcast, digamos assim, para todo mundo, mas que pessoas de códigos diferentes vão entender. Vamos voltar para o chat, antes do Facebook, os chats normais, que nós conhecemos aí desde os primeiros, era o IRQ, não é? O IRQ. Então, vamos lembrar. Eu não me lembro se eu estou usando IRQ ou esse aqui, porque isso já faz muito tempo. Mas eu peço desculpas a vocês, essas coisas vão passando. Mas eu me lembro que nós tínhamos, no início, logo dessas comunicações assim, full duplex, ia e voltava, você mandava uma mensagenzinha, o outro respondia, blá, como são os chats hoje, a base dos chats. E se vocês estiverem falando com uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, em Portugal, vai ser uma gargalhada o chat, porque apesar de fazermos parte da chamada comunidade dos países de língua portuguesa, os códigos são diferentes. As interpretações para os fatos são totalmente díspares. Tá? Então, se nós aqui falarmos, por exemplo, um HD, em Portugal é um disco duro. O mal. Então, se nós dissermos que vamos comprar um computador com rato e com disco duro, parece uma piada, mas não é uma realidade. São códigos diversos. Vocês diriam, tem agora aí o
o novo tratado de igualdade, então o tratado ortográfico vai ficar tudo igual. Ortograficamente pode até ficar, mas nós não vamos mexer e alterar uma cultura milenar como é a cultura de Portugal, tá? E impor a ela, ou eles imporem a nós, mudanças, porque não tem mais como fazer isso. Não vamos criar um falar universal, como há pouco tempo eu vi uma discussão no Brasil entre gestores de grandes veículos de comunicação que queriam fazer o falar brasileiro, que seria o falar paulista, carioca, ou então gaúcho, ou então seria uma média dos falares, uma grande piada. O grande manancial que nós temos nesse país gigantesco, formidável, é o falar diferente. Eu ouvir o sotaque do... Como é que é? Como é que tu está indo? E chega lá para o Rio, barbaridade, eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não é? Ir para São Paulo, encontrar o Edson José do Rio Pardo, não é? E daqui mesmo, ir para o interior do estado do Rio de Janeiro, encontrarmos diversidades de falar. Não é? Essas diversidades, juntas numa rede social, é um choque total. Se já é um choque no chat, imagine numa rede com interação de tudo, com todos os planos de interatividade. Não é? É complicado. Vocês vão buscar uma saída inteligente. Eu tenho certeza. Porque todos aí praticamente aderiram às redes sociais. Não é? Só procurar lá, eu também estou. Então, só procurarem lá, vão achar. Agora, o que é a rede social? Qual é o objetivo dela? Não é? Vamos levantar uma coisa curiosa ainda sobre a rede social. Né? Há um vídeo circulando por aí que diz o seguinte, olha, não coloque determinadas coisas na rede social, que se você colocar e tirar, ela fica lá. Né? O Facebook não tira do arquivo dele. Então, eu fico impressionado como as pessoas expõem todos os seus dados pessoais, a sua vida, vocês passam a ser previsíveis. Será que essa é uma vida correta? Vocês serem previsíveis, o bonito, eu acho que é a arte da imprevisibilidade, da criatividade. Já imaginou um teatro previsível em que vocês chegariam lá e saberiam previamente o que os atores iam, independentemente de terem acesso ao roteiro, a uma súmula do roteiro, saber todas as cenas que iam acontecer? Perdi o sentido. É a mesma coisa que contar o filme antes de ver, não é verdade? Então vamos trabalhar nessa questão das redes sociais dessa forma. Bom, essa aqui é a minha cola, tá? Minha cola. A quarta questão, nossa, que é a última questão, essa aqui é uma questão surpresa, sabe? Aliás, antes da questão surpresa, eu queria fazer um registro aqui. Eu queria agradecer muito ao nosso professor, meu amigo, meu colega, e faz parte integrante da Universidade Aberta do Brasil, o Luciano de Melo Dias. Tá? É o cara. Eu não estou sendo o Obama falando isso, não, mas ele é o cara. Entendeu? E foi ele que teve a ideia de que nós produzíssemos esse vídeo para que eu apresentasse para vocês. E diante do meu espanto, na presença dele, de o que eu vou fazer que não vai ter aula presencial aqui? Aliás, eu só vou ministrar aula presencial numa cidade desse bicho. Fica frio. O jeito dele calmo, tranquilo, sempre com uma solução genial de última hora. Então, Luciano, aquele obrigado a você, tá, por estar fazendo isso, está aqui, ele está atrás da câmera aqui, não aparece, mas é o ator, é o roteirista, foi o cara que teve essa ideia de nós criarmos essa ferramenta que eu acho que vai ficar definitivamente funcionando. Tá? Mas, nesse gancho, ele conversava comigo também há algum tempo, discutimos essa questão atual, né, das tecnologias, e aí surgiu um fato curioso. Né? Nós pensamos, né, vocês já imaginaram, se agora, na hora que vocês estão vendo esse vídeo aí, faltasse a luz? Isso é o mais simples. Eu não estou falando em faltar luz. Imagina o nosso colega, o tutor presencial que está aí, colocou o DVD na máquina, mas é aquele controle remoto que tem 200 botões. Aperta um, ejeta o DVD. Aperta o outro, não sai o som. Aperta o três, é áudio e vídeo, que já sabe que aquilo é feito para ninguém entender. Eu estou dizendo ninguém, nós, na nossa geração, estamos nisso. Eu não estou nem falando das gerações mais antigas. Aí vocês diriam, não, mas o meu neto, o meu filho, tira isso de letra, a criancinha tira isso de letra. Sim, as crianças estão nascendo nessa nova geração. Agora, será que é certo o que elas estão aprendendo e os valores que elas estão levando a partir desse ato, eu diria até natural, espontâneo, que parece que a criancinha lá de 1 ano, 2 anos na nossa casa
Parece que ele não tem acesso à apostila, nada disso. Ele olha e, por repetição, intuitivamente, utiliza, joga, faz isso tudo. Acha uma coisa maravilhosa. Mas isso me preocupa. Primeiro, que eu estou vendo, nós estamos vendo, que nessas falhas estão ficando grandes lacunas de quê? Da linguagem e do falar. E eu acho, olha, pode ser que eu seja chamado de conservador, mas eu acho lindo quando nós conseguimos exercitar a nossa língua, falar corretamente, com uma concordância verbal, com tudo isso. Lá no Facebook, lá no Orkut, lá no SMS, o pessoal fala naum, tacou e não sei o mesmo. Isso aí não é novidade, gente. O que o pessoal está criando na internet não é novidade. Sabe o que é? Lá há mais de 60, 70 anos atrás, foram criados códigos fonéticos para reduzir o número de informações por unidade de tempo, porque os veículos que eram usados para telecomunicação eram sujeitos a falhas, como, por exemplo, a transmissão de rádio por ondas curtas. Então, nós tínhamos que passar a mensagem o mais rapidamente possível, antes que as condições adversas chegassem e a mensagem não fosse assimilada pelo interlocutor do outro lado. Então, é a mesma coisa que hoje nós temos do lado de cá. A garotada criou aí um internetês, alguma coisa desse tipo, mas que nos preocupa. Mas eu vou mais adiante. A nossa quarta questão é a questão do caos, da teoria do caos total. Previsível. Sabe o que aconteceu? Um dia nós fomos chamados para ministrar aula em algum lugar, em algum dia, em alguma hora, que não sabemos qual, e nós perguntamos, vai montar o computador, projetor multimídia, tradicional, não, projetor multimídia, microfone, o laptop, um programa compatível, porque às vezes liga o laptop no projetor multimídia e fica tudo azul, aperta lá, tem 1000 pessoas no auditório esperando, dão um intervalo para o café e não consegue fazer a imagem aparecer no projetor multimídia. Nova tecnologia. E aí vem alguém, tira lá uma tradicional transparência, aquela transparência, nunca esqueçam da transparência. Põe a transparência no projetor de transparências, no retroprojetor, e a aula continua. Legal, não joguem os retroprojetores no lixo, porque eles podem vir a ser utilizados nessa situação que eu estou colocando adversa para a quarta questão. Vocês foram obrigados a ministrar uma aula presencial, computador não tem, acesso à internet, não há inclusão digital ainda na área em que vocês estão. O público não tem condição socioeconômica de ter acesso a isso. E o patrão não tem também condição de comprar o material. E vocês vão deixar de dar aula? Depois de tantos conhecimentos que vocês assimilaram, eu não digo só aqui no nosso módulo 2, não. O módulo 2 tem o quê? São várias aqui, tem 200 e tantas páginas, enfim. Esses capítulos todos aqui são muita coisa, mas a educação tecnológica não é isso. A educação tecnológica é muito mais. Quando nós falamos de educação tecnológica, nós falamos de quê? Nós falamos de tecnologia. E tecnologia, historicamente, é como fazer e com que material fazer. E se nós definimos com que material fazer, nós já estamos falando em algo associado à soberania, não é? Uma palavra, às vezes, alguns não gostam de usar, que dizem que ela tem relação com algumas visões na área militar. Eu acho que tem a ver, sim. Quem detém o conhecimento e a habilidade de como fazer alguma coisa e controla todo o ciclo de transformação de alguma coisa simples da natureza em algo que é um bem de consumo, portanto, um ciclo de tecnologia, é alguém importante, que tem um destaque, não é? Então, frente a essas situações, como é que nós vamos criar? O professor do presente, na situação adversa, no dia do caos, vai ser cada um de vocês. Vão ter que ensinar, vão ter que passar conceitos que aprenderam conosco no nosso módulo e em outros módulos, porque é uma grande questão não só interdisciplinar como multidisciplinar na educação à distância. E se é na educação tecnológica, lembre-se que o foco da educação tecnológica qual é? É fazer. É a educação para o trabalho, é cidadania, é usar as mãos e o cérebro para construir. É uma coisa que nós adoramos fazer, eu fiz muito como professor
do Cefet, há muitos anos atrás, nós coordenávamos e fazíamos um trabalho que eram as feiras de tecnologia, que depois geraram. Hoje nós temos uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas ela começou a partir desse trabalho. Então, como era bom fazer, eu tenho depoimentos dos nossos alunos, professor, em 10 dias, numa sala e no laboratório do Cefet, na eletrônica, eu aprendi muito mais do que em todo o meu curso. E aprendi uma coisa mais importante, a fazer um relacionamento com o meu semelhante. Eu tinha um colega de turma que sentava do meu lado, bom dia quando nós chegávamos, depois ia embora, no máximo batia um papo durante a aula teórica, e eu tive que conviver dia e noite, desenvolvendo atividades, exercitando o raciocínio para transformar a teoria em prática. E depois da prática concluída, eu tinha um produto que eu exibia para os meus pais, para os visitantes de fora, que era a Feira de Ciências, a Feira de Ciência e Tecnologia, enfim, tudo isso. Não é? Então, eu coloco para vocês essa mensagem e esse apelo. Vamos trabalhar com carinho essas 4 questões. Vocês viram que elas estão encadeadas dentro de uma única linha. Elas começam e terminam sob o mesmo foco, educação tecnológica. Agora, essa educação tecnológica, como fazer e com que material fazer, vocês vão definir hoje, vocês vão sugerir. Porque esse produto que vocês vão gerar, a partir dessas discussões, vai ser utilizado em outras turmas, em outros cursos, e nós vamos criar um processo permanente de multiplicação. De repente, usando até as redes sociais, de repente, usando até a difusão de sinais por intermédio da internet, enfim, por aí afora nós temos muitos recursos. Tá? Então, sucesso para vocês. Acreditem sempre no que eu falei, que nossa capacidade de pensamento ela é extraordinária. A nossa memória, até hoje, não existe nada parecido, ainda que a tecnologia esteja dia e noite. Nós estamos falando agora, 12 horas de fuso daqui, lá na Coreia, no Japão, estão milhares de pessoas trabalhando em laboratórios de pesquisa, buscando alguma coisa no campo por exemplo, da neurofisiologia, enfim, de tudo isso, das neurociências. Mas, olha, é maravilhoso quando alguém aqui chega no meu ouvido e diz assim, você se lembra da Dona Antônia? Aí a Dona Antônia lembra um jardim, o jardim lembra as rosas e eu sinto o cheiro das rosas há 50 anos atrás. Que coisa maravilhosa se nós tivéssemos uma máquina aqui, hoje, uma tecnologia nova que nos desse todas essas possibilidades e nos facultasse esse número infinito de opções de trazer o passado para o presente. Não é verdade? Por falar em trazer o passado para o presente, o telefone está tocando e eu vou atender aqui. Alô? Einstein? Pô, mas que honra! Eu sou um simples professor, você é um cientista, parece... É? Olha aí, o McLuhan falou com você. Você está dizendo obrigado por eu ter lembrado de você, dizendo que nós somos homens e não somos máquinas, né? Falou, tudo bem. Olha, um abraço grande e tem um abraço do pessoal da OAB aqui em 2013, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está mandando para você também, tá? Você deve estar melhor que nós todos. Tá bom, um abraço grande. Tchau, obrigado. Viu? Não teve ruído na comunicação. Não foi do além, foi de outra dimensão. Obrigado.